que se Moraes fosse presidente da direita em 2030, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Lula e seus asseclas perceberam que fizeram merda e agora querem voltar atrás. Eu vou te explicar. Hoje, não é só Alexandre de Moraes que merece a nossa gratidão por ter dado essa injeção de ânimo na campanha do Flávio Bolsonaro, por ter dado essa reenergizada ao escancarar a perseguição que está sendo feita contra o Bolsonaro, contra o Flávio. Lula será derrotado no primeiro turno ou no segundo turno? E a lapada, de quanto vai ser? Deixe nos comentários. A população inteira viu isso. Até a imprensa, que bate palmas para o Moraes, percebeu que ele deu um tiro no pé. Mas não foi só Moraes que deu um tiro no pé. Você sabe por que o Moraes tomou essa decisão de impedir o Flávio de visitar o pai dele? Porque um cidadão conhecido como Lindbergh Farias fez um pedido ao STF. Lindbergh pede revogação da prisão de domiciliar de Bolsonaro após a carta. Lindbergh foi ao STF, e é sempre assim, o Lindbergh pede, o Moraes acata. Igual era o Randolfo Rodrigues no governo do Lula. O Lindbergh meio que virou o novo PGR do Brasil. Um cara que nem deveria estar como deputado federal porque foi condenado por improbidade administrativa enquanto ele era prefeito da sua cidade. Tudo bem, ele só é deputado federal por causa de uma liminar, tá? Deveria estar preso isso aqui. Mas o Lindbergh foi lá e pediu a revogação da prisão domiciliar, ou seja, queria que o Bolsonaro fosse enviado de volta para o presídio. Foi por isso que o Moraes tomou essa decisão de proibir a visita do Flávio. Foi uma provocação do Lindbergh Faria, que é líder do PT. Tá? Aí o PT achou que foi uma excelente ideia. PT aciona a STF e pede revogação de domiciliar de Bolsonaro após carta. O Lindbergh, o PT, todo mundo pedindo, olha, a carta é um absurdo, essa carta é um golpe à democracia, tem que prender o Bolsonaro de novo no presídio. A repercussão disso não poderia ter sido pior. Mas foi tão ruim que o Flávio Bolsonaro fez uma live que foi a melhor live que eu já vi ele fazendo, falando do coração, do sentimento. E aí você vê que a militância da direita, do bolsonarismo, foi reenergizada. Recarregaram as energias, arregaçaram as mangas, caíram para dentro. Flávio já está subindo nas pesquisas. E aí o que o PT decidiu fazer? Olha isso aqui. Aliados de Lula não querem revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Pera aí, só para entender. Aqui o PT está pedindo a revogação, aqui eles já estão falando que não querem, e o que mudou? Vamos ler a matéria que você vai entender. Aliados do presidente Lula gostaram da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de proibir o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em regime de prisão domiciliar humanitária. Por outro lado, esperam que o ministro não revogue a prisão domiciliar do ex-presidente. Na avaliação dos petistas, os aliados do ex-presidente já estão explorando politicamente a decisão de proibição de visitas, mas teriam muito mais munição caso Alexandre de Moraes revogue a prisão domiciliar do ex-presidente. Seria um prato cheio para a oposição usar durante a campanha, com risco de agravamento do estado de saúde do Bolsonaro. A expectativa do PT é que Alexandre de Moraes fique apenas com a medida adotada em relação, ou seja, o Alexandre de Moraes ele é o tarefeiro do PT e o PGR é o tarefeiro do Moraes. Fique apenas com a medida adotada em relação ao senador do PL, porque foi ele quem infringiu a medida cautelar. Primeiro, ele não infringiu a medida cautelar. Nunca existiu e nem pode existir no Brasil uma cautelar que proíba a leitura de uma carta de um prisioneiro. Isso nem existe no Código Penal, na Constituição. Você não pode proibir que uma carta escrita por um prisioneiro seja lida. Tanto é que o Lula escreveu 22 cartas e 22 cartas foram lidas. Tá? No caso do Bolsonaro, a torcida é que seja feita no máximo uma advertência ao ex-presidente. Ao proibir visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, depois de filho divulgar carta do ex-presidente em defesa de sua candidatura, Alexandre de Moraes voltou a ser atacado pelos aliados do ex-presidente. Peraí, não. O Alexandre de Moraes está sendo atacado pelos seus colegas do STF, pela imprensa da esquerda, por até gente da esquerda que viu que foi longe demais. Reclamam que Lula, quando preso, divulgava cartas e dava entrevistas, traçando inclusive estratégia de campanha de Fernando Haddad. Juristas lembram, porém, que tecnicamente a decisão de Moraes é correta. Afinal, estava em vigor medida cautelar proibindo Bolsonaro de usar suas redes sociais ou a de terceiros.
Mas ele não usou suas redes sociais ou as redes sociais de terceiros. Olha como é burro. Não, não é burrice. Isso aqui, meu amigo, é desonestidade intelectual. Bolsonaro não usou a rede social dele e nem usou a rede social de terceiro. Ele escreveu uma carta para o filho e o filho leu na rede social dele. Ele não apareceu na rede social. Não tem a voz dele. É uma carta sendo lida. Continuando. Na época de Lula, hoje o presidente não estava em seu trânsito em julgado decretado. Já Bolsonaro está com seus direitos políticos suspensos. Por isso, não podia descumprir a medida cautelar que proibia tal. O pré-candidato PL, porém, recorte. É uma palhaçada isso aqui. É uma palhaçada. O resto é só palhaçada. Tá aí. Bolsonaro preso na casa dele. Ele é o único prisioneiro da história do Brasil que não pode escrever uma carta se essa carta for ser lida nas redes sociais. É o único da história do nosso país. Ele não pode. Isso nunca existiu. E a besteira foi tão grande que a própria esquerda percebeu que eles fizeram merda e agora querem voltar atrás. Opa, rapaz, eu tô achando que a gente foi longe demais. Ficou muito escancarado que nós somos sem escrúpulos. Então não ficou legal. Provavelmente o Lula deve estar agora ligando pro Moraes e falou: não manda o Bolsonaro de volta ao presídio não, cara. Vai pegar muito mal. Você está ajudando o Flávio Bolsonaro. E aí, obviamente, o Moraes vai acatar uma ordem, porque ele é o tarefeiro do PT e do Lula. E o PGR é o tarefeiro do Moraes. É assim, é impressionante como o Lula sequestrou a nossa honra de receber no estúdio o vice-prefeito da cidade de São Paulo, Coronel Melo Araújo. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. A gente estava aqui numa bancada eminentemente feminina, só as mulheres. Ana Paula Henkel conosco hoje, Ludmila Lins Grilo, Fabi Barroso. O senhor veio abrilhantar a nossa bancada. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Paula. Uma honra poder estar participando desse programa. Eu lembro logo que eu entrei na política, o primeiro canal que eu dei uma entrevista foi na Oeste, que é um canal sério, eu lembro direitinho. Então, prazer poder estar aqui de volta e estar conversando com todos aí. Perfeito. A gente vai falar de vários temas, sua experiência aí na Prefeitura de São Paulo, falar também sobre o Senado, a candidatura, né, para o Senado no estado de São Paulo. Coronel, a sua experiência na CEAGESP, que eu tive a oportunidade também de visitar e conversar ali com alguns trabalhadores depois durante a sua gestão, que foi realmente muito transformadora ali. Mas eu quero começar perguntando ao senhor sobre justamente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de ontem de suspender o direito de visitas do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, por ter lido a carta do pai, Jair Bolsonaro, durante o fim de semana, né? Ficou suspenso por 90 dias, ou seja, não poderá conversar diretamente com o pai até depois do primeiro turno das eleições, e há também um risco iminente de revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. A gente tem de acompanhar, o ministro deu ali 48 horas para a defesa do ex-presidente se manifestar, né? Trazer as explicações em relação ao ocorrido, mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa situação. Eu fico pensando, Paula, até quando o nosso país vai aguentar ver tanta coisa errada e ficar inerte. A gente vê um ministro que ele é o ministro Alexandre, que ele é o julgador, depois ele é o juiz de execuções, e a gente acompanha todo o processo em relação ao presidente Bolsonaro e vê quantas coisas erradas foram cometidas. E a gente vê a inércia não só dos senadores, e eu fico perguntando quando que a gente vai ver a justiça ser feita no nosso país, porque a justiça, para ela ser feita, ela tem que buscar o correto. Não adianta você fazer justiça visando a justiça, o próprio nome já diz, né? Você busca as coisas corretas, apurar a verdade dos fatos sem ler a capa do processo. Então você tem lá o nome Jair Messias Bolsonaro, ser julgado diferente. Eu fico pensando, será que se o presidente tivesse sido julgado na outra turma, ele estaria condenado? Então, eu espero ver um dia o ministro Alexandre e outros que estão no caminho errado pagarem por isso. Eu espero que tenhamos um Senado forte, que possam fazer a lição de casa, que é o que o povo espera, né? Abrir um processo de impeachment. Eu espero também um procurador-geral da República, o Gonê, que o procurador, o nome diz, ele procura a justiça. Eu não tô vendo o procurador de justiça agir como deveria.
né? Então, finge que não está vendo nada e que está tudo correto, com tanta injustiça. Se isso aqui fosse um país sério, o ministro Alexandre já tinha sido empichado. Coronel, deixa eu abrir aqui, convidar as minhas parceiras de telão hoje, nesta terça-feira, para participar dessa conversa. O Coronel diz que responde a todas as perguntas, veio aqui de peito aberto. Eu vou começar com Ludmila Lins Grilo. Tudo bem, Coronel? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Coronel, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à segurança pública. E esse assunto é um assunto que tem tudo também para bombar nas eleições de 2026. Já é um problema crônico no Brasil já há muitos anos e tem tudo para bombar esse ano. Especificamente em relação à cidade de São Paulo. Eu mesma já fui vítima de um crime que muitos paulistas estão sofrendo já há muitos anos, que é o furto de celular. Você pega o celular no meio da rua, passa o motoqueiro, arranca o celular da sua mão e sai correndo, geralmente de moto. Eu queria saber se existe alguma integração, se está tendo algum estudo entre a Guarda Civil Metropolitana e o governo estadual, porque a segurança pública é de competência do governo estadual. Mas existem essas integrações entre prefeitura e governo estadual. Se a prefeitura vai fazer alguma ingerência em relação a esse assunto específico, que é um assunto que eu tenho certeza que preocupa muita gente de São Paulo, tem muitos amigos em São Paulo e muitos já foram vítimas desse mesmo crime. Coronel, só fazendo um adendo aqui, eu mesma quase fui furtada em frente à Revista Oeste, na Avenida Paulista, segurando o celular. Um menino de bicicleta com a mochila de entregador, desses de aplicativo, pegou meu celular da mão, como estava chovendo, acabou escapando da mão dele, caiu no chão, eu consegui resgatar. Mas foi aqui na Paulista e tinha uma viatura na outra esquina, fazendo ali o policiamento. Ô, doutora, obrigado pela pergunta. Infelizmente, o ladrão ele não tem medo desse aparato montado. Eu posso falar que eu estou há 32 anos, eu trabalho em efetivo serviço na Polícia Militar, e em unidades de elite como Rota, COI, tudo. Eu falo para vocês que nunca o Estado esteve tão integrado com a Prefeitura como está agora. Então, a gente pegou governo do PSDB com o PT, a gente pegou várias coisas, prefeito, e aí você nunca tinha uma política forte. Eu posso falar que a gente tem uma política forte, ou seja, um governo alinhado com a prefeitura, Estado alinhado com a prefeitura, com decisões em conjunto, com operações, com troca de informações, mas a gente não vai alcançar o resultado esperado porque a gente não tem, o ladrão não tem medo das leis. Hoje o criminoso, ele só tem medo de uma coisa, da morte. Ele não tem medo da lei, como a Paula falou agora. A viatura está na outra esquina, ele não tem mais medo. Ele vai continuar roubando. Nós temos milhares de câmeras na cidade de São Paulo, e eu posso falar, se fosse em outro país, o ladrão teria medo. Ele não tem medo. Hoje as câmeras, elas ajudam muito em você fazer a investigação pós-crime, ela ajuda muito a identificar o criminoso, mas ela não faz com que o ladrão tenha medo. A gente tem imagens, às vezes, que o ladrão até dá risada para a câmera. Hoje você prende um criminoso, ele é solto no dia seguinte. E eu peguei uma polícia em que a gente, antes de audiência de custódia e pós-audiência de custódia. E eu posso falar, anteriormente, o criminoso, ele ficava preso, tá? Ficava 2, 3 anos preso, mas ficava preso. Hoje, o criminoso, a maioria, sai no dia seguinte, na audiência de custódia. E o criminoso sabe disso. Então, enquanto a gente não melhorar, não fortalecer a legislação, principalmente em mexer nessa audiência de custódia, eu falo, se mexer na audiência de custódia, você já vai resolver muitos problemas. Porque o criminoso, ele tem a seu favor, no outro dia ele está sendo solto. Então, a gente tem uma política forte de Estado e município em São Paulo, mas o crime não tem medo. Ele tem medo só da morte. É isso. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Boa noite, Coronel Mello. Um prazer recebê-lo aqui novamente. Coronel, a minha pergunta, ela tem a ver um pouco com segurança pública, mas não tão diretamente, mas acho que até mais com política, geopolítica.
e com legislação, como o senhor estava mencionando, que foi a designação do PCC e do CV como grupos terroristas pelo presidente Donald Trump, depois de pedir bastante cooperação do governo Lula para que isso acontecesse. E isso, o senhor falou sobre inteligência, né? A gente sabe muito bem que nessa área de PCC e CV tem que ter uma participação das forças de inteligência dos dois países com uma maior profundidade. Algumas pessoas disseram que isso prejudicaria o trabalho das forças policiais e de inteligência no Brasil. E isso foi um tema que tomou conta do debate público, porque as pessoas estão com medo exatamente dessas facções, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas São Paulo também. Gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação a isso, o que o senhor acha que vai mudar, o que o senhor acha que vai ser de positivo essa designação de grupos narcoterroristas, como aconteceu aqui com os cartéis do México, por exemplo, já que é um tema de enorme preocupação da população. Boa tarde, Ana. Obrigado pela pergunta. Eu vejo assim, se nosso país fosse um país sério, nós mesmos resolveríamos o problema. E mostrou acho que a gente acompanhou pouco tempo atrás aí uma intervenção no Rio de Janeiro, em que deram liberdade para a polícia, e a polícia fez o serviço dela. Foi naquela operação nas comunidades em que morreram 120, cento e poucos criminosos, né? Todos faccionados. E isso demonstrou o quê? A polícia sabe trabalhar, deixa ela trabalhar. O problema é que hoje, infelizmente, o nosso governo, principalmente ali a nível federal, não deixa as polícias trabalharem. A gente tem uma política, um governo muito sem vergonha, em que o próprio governo incentiva. Quando você pega e fala, olha, o traficante é vítima do usuário de droga, você incentiva o crime. Eu posso falar que eu fiquei na CEAGEP, que é uma cidade pequena, mas eu fiquei lá. Se você tem o líder que mostra para que veio, para que está, naturalmente, as pessoas que fazem coisa errada, as pessoas que cometem crimes, elas vão entender a sua posição e o que vai acontecer. E você consegue. A CEAGEP, 50 mil pessoas que transitavam todos os dias lá, 12 mil veículos. Eu posso falar para você que eu deixei aquela cidade sem crime. Sabe o que é aquela utopia? Zero crime. Nem jogo do bicho a gente deixou acontecer lá. Porque a gente começou a mandar de 10 a 15 de jogo de bicho para a delegacia todos os dias. Ninguém faz isso. E aí, as pessoas que fazem coisa errada entendem. Quando você tem um governo federal sem vergonha como esse, em que se defende o crime, em que os criminosos, depois da eleição, batem palma para quem venceu a eleição, que foi o seu Luiz. Seu Luiz venceu a eleição, o crime comemorou. E entendeu a leitura que faz. Pode-se tudo. Se a gente vive num país desse, sob um governo desse, precisamos sim de toda a ajuda possível. Então, essa intervenção, vamos dizer assim, mas essa colocação, né, o reconhecimento pelos americanos como grupos terroristas, como narcotraficantes, é muito útil para a gente. No momento que a gente está agora, é fundamental. Inclusive, você consegue, hoje o crime organizado, ele está em todos os países, né? Não é mais territorial. Então, empresários já foram presos em outros países devido a essa boa relação. Então, a atitude, essa intervenção, de uma certa forma, vamos colocar assim, o governo americano reconhecendo o PCC, CV como terroristas, está sendo muito útil para a gente, necessário, porque a gente não, infelizmente, a gente está sem governo. Infelizmente, a gente tem uma justiça cega para o que devia estar enxergando. Um procurador de justiça que não procura justiça. Então, infelizmente, a gente vive aqui momentos de total insegurança jurídica. Vamos continuar sendo roubados. Ana, não vai ser a beleza dos Estados Unidos. Eu tenho um filho que mora aí na cidade de Ohio. Aquela sensação de você ter a casa sem grade, ou seja, janela sem grade,
grama sem cerca e a pessoa poder estar ali e saber que não vai entrar criminoso, porque se entrar vai aparecer alguém, a senhora vai sair com uma calibre 12, porque ela vai proteger a residência dela e o criminoso não vai entrar. Aqui nós estamos presos. Nós estamos presos. Espero um dia a gente poder chegar num nível desse aí dos americanos, dessa sensação de liberdade. Sensação não, a real liberdade. Criminoso preso e o bandido, o bandido preso e o cidadão poder transitar. Mas você tem um país corrupto. A resposta é com vocês. Vocês carimbam ou não? Jornalismo de verdade.